Boa tarde, Raiza. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Raiza. Vocês podem ir pegando a atividade que eu passei na aula de ontem lá no portal, que a gente vai corrigir ela antes de voltar para a apostila, tá? Primeiro eu quero saber quem que fez ela. Então, Isabela, você fez? Não. Ai, ai, ai. Gente, ó, só um recado. Essas atividades que eu passo na quarta-feira, eu vou avaliar ela de uma forma diferente, tá? Eu vou dar mais pontos nas atividades de quarta-feira do que nessas atividades que a gente faz em aula. Por quê? Vocês têm que ter responsabilidade, não é porque não tem aula ao vivo que vocês não vão fazer nada. Tem aula no portal na quarta-feira, aula normal. Tem atividade, vai valer ponto, tá? Laila, você fez? Fiz. Então, quem fez, eu vou pedindo depois para ir respondendo, tá? Quando a gente for corrigir. Maria Eduarda, você fez? Maria Eduarda, fez? Calma, Raiza. Eu tava fazendo um negócio ali. Não, eu não fiz. Tá. Yasmin, você fez? Não. Gente, só a Laila que fez. Fiquem atentos, viu? Que eu vou avaliar e essa atividade vai valer mais pontos. Todas as atividades de quarta-feira. Faço questão de avaliar ela diferente, porque eu quero saber se vocês estão fazendo. Vou colocar aqui na tela a atividade que eu passei. E então, a gente vai corrigir. Quem não fez, vai fazer agora. Deixa eu só abrir aqui. A Ana desapareceu, Emanuel, alguém tem notícia desse povo? Tava me questionando agora, professora. Oi? A senhora falou, tava me questionando agora, porque essa galerinha sumiu mesmo. É. A Ana não era de faltar, tá faltando em todas. Emanuel sumiu, a Rafa sumiu. Vou mandar um A recadinho. Rafaela hoje entrou na aula da Elizabeth. Pois é, e não entrou aqui agora. Vamos lá, gente. Eu vou colocar aqui para vocês a atividade e a gente vai fazer ela juntos. Então, ó, essa atividade, gente, eu quis aprofundar um pouco mais nos princípios da óptica geométrica, tá? Então, vocês tinham que citar aí quais eram os princípios. Então, ó, vocês tinham que analisar, né, os desenhos e falar qual princípio que estava sendo ali descrito nesses desenhos. Era uma atividade bem simples, fácil e rápida de se fazer. Então, assim, não tem desculpa. Então, vamos lá. A Laila vai me ajudar, então. Esse primeiro desenho aí, ó, a gente vê, né, uma vela e uma pessoa observando ali dentro de um buraquinho a vela. Qual que é esse princípio? Laila, você respondeu essa? Eu coloquei princípio da propagação retilínea.
Exatamente. Princípio da propagação retilínea. Eu até coloquei no slide, né, que eu expliquei para vocês sobre os princípios. Eu coloquei exatamente esse, que é o quê? Que é quando a luz ela vai se propagar ali em linha reta, nos meios ali homogêneos, né? Nos meios transparentes. Então, isso é um princípio da propagação retilínea, ok? Então, quem não fez aí, pode já colocando aí no caderno, vai fazer agora. Princípio da propagação retilínea. Então, gente, ó, a gente estudou que quando a luz, né, ela se propaga em um meio homogêneo, né, a gente consegue observar vários princípios, né? A gente estudou ali 3 princípios, né, da óptica geométrica. Então, a gente viu esse daí que a Laila falou, que é da propagação retilínea. E a gente viu também outros que foram da independência dos raios de luz e o princípio também da reversibilidade. Então, vocês têm que conseguir visualizar qual que é o princípio. Essa segunda figura aí é qual? É princípio da independência dos raios de luz. Porque um raio não atrapalha o outro. Isso, gente. Então, ó, quando 2 raios de luz, né, ou feixes de luz, né, eles estão se cruzando, igual esse daí, o feixe de luz azul e o vermelho. E mesmo eles cruzando, eles continuaram a trajetória, um não interferiu no outro, né? Então, eles continuaram ali a trajetória do feixe de luz deles individualmente. Então, um raio de luz não interferiu na trajetória do outro raio de luz. Então, isso daí é o que a gente chama de princípio da independência. O próprio nome já fala, né? Princípio da independência dos raios de luz. Então, um não depende do outro. Então, é só prestar atenção que o próprio nome já fala a resposta. Temos esse daí que eu coloquei um exemplo do carro, igual eu tinha colocado lá na aula, que é qual princípio? Da reversibilidade. Isso, o princípio da reversibilidade, que é o quê? O sentido ali da propagação dos raios de luz, ele é reversível. Então, coloquei aí, né, do motorista e do passageiro. Então, o motorista está dirigindo, ele enxerga o passageiro sentado, então, no banco de trás, pelo retrovisor. Da mesma maneira, então, o passageiro ele consegue enxergar o motorista também pelo mesmo retrovisor. Ok? Então, isso é o que a gente chama de princípio da reversibilidade dos raios de luz. Ok? Então, tá bem fácil. Então, ó, após indicar cada princípio, coloque abaixo as características de cada um deles e cite outro exemplo em que podemos observar tais princípios em prática. Então, a Laila vai responder para a gente. Laila, essa daí você conseguiu responder ela? Eu respondi, só que eu não sei se os meus exemplos estão certos. Pode falar. Princípio da propagação retilínea. A luz se propaga em linha reta nos meios homogêneos e transparentes. O exemplo que eu coloquei foi o caminho percorrido pela luz que sai de um projetor. Sim, tá. Princípio da independência dos raios de luz. As luzes emitidas por várias fontes atuam independentemente sem interferir umas nas outras. Exemplo, as luzes de um jardim, tipo aqueles meio que holofotes, sabe? Ok. Uma forma, gente, mais fácil da gente conseguir enxergar esse princípio da independência, por exemplo, numa boate, por exemplo, uma festa, vocês já devem ter ido. Vocês reparam que tem aquelas luzes, né? Várias luzes, tem uma vermelha, tem uma azul, tem uma verde, show, né? E um não interfere naquela outra luz, né? Uma luz vermelha não vai interferir na luz azul, se a gente consegue enxergar melhor quando tem feixes de luz de cores diferentes, né? Então, por exemplo, um show que tem esses jogos de luz, uma boate, né? Então, vocês podem colocar esses exemplos também, tá? Pode falar o outro, Laila.
princípio da reversibilidade. Garante que a trajetória do raio de luz não se modifique quando o sentido de propagação é invertido. Esse eu não consegui pensar em nenhum outro exemplo que não fosse aquele do Isso. carro. Ô, Raiza, esse pode ser um espelho qualquer, não pode? Pode. Oi. Alguém falou uma coisa? Pode ser um espelho qualquer, gente. Por exemplo, eu falei na aula, não sei se vocês lembram lá, quando colocam, vocês já devem ter visto isso em prédio, né? Que tem porteiro. Eles colocam um espelho para o porteiro conseguir ver quem está na portaria e vice-versa também. Então, quem está na portaria também consegue ver que tem um porteiro ali observando ele, né? Vocês já devem ter visto isso em alguns lugares. Então, vocês podem citar esses exemplos do porteiro, qualquer tipo de exemplo. Por exemplo, o motorista de um ônibus também, quando ele vai observar os passageiros atrás, enfim, você pode dar, nesse daí você pode usar a criatividade e dar um exemplo de algo aí no seu cotidiano, tá? O mais fácil aí da gente enxergar mesmo é o do motorista, né, e o passageiro. Mas eu quero um outro. Vocês podem falar esse do porteiro que eu falei para vocês. Então, ó, foi bem simples esse exercício, gente. Não tinha o porquê não fazer, né? E Na agora... verdade, eu esqueci de fazer. Eu vi sua mensagem ontem, falei, vou fazer. Aí acabou que eu fui fazer curso e esqueci. Era bem fácil. Então, vamos lá. Vamos pegar a apostila. Vamos continuar, então, na correção aí. A gente parou na 314, número 6. Acho que foi isso. Deixa eu conferir. Isso. A última questão lá do final da 314, que a gente parou, não foi? Foi. Então, Maria Eduarda, pode ler essa questão para mim, por favor. Tá. Em uma sala escura há 2 livros. Quando uma luz branca está acesa sobre eles, o livro de física tem capa vermelha e o de matemática capa verde. A lâmpada queima e você precisa encontrá-los à noite. Porém, você só tem uma luz monocromática amarela para procurá-los. Quais serão as cores de cada capa, considerando que os pigmentos delas sejam puros, apenas de partículas vermelhas e verdes, respectivamente? Ô, Raiza, essa daí eu acho que tem, tipo assim, a ver com aquele vídeo que você mandou pra gente, só que eu não consegui responder. Tá, tem a ver sim. Então, ó, a gente viu aí que o livro, eles têm cores, as capas são vermelha e verde, né? Então, se elas têm a cor vermelho e verde, eles vão refletir quais cores? Vermelho e verde. Vermelho e verde, né? Então, a primeira coisa que vocês têm que colocar aí na resposta é isso. Que como os livros, eles têm as capas vermelha e verde, eles refletem apenas raios de luz dessas cores, ok? E como eles vão ser aí, né, iluminados com uma cor diferente, o que vai acontecer? Eles vão absorver, então, como eles só têm essa luz aí monocromática amarela, certo? Então, quando eles são ali iluminados com uma cor diferente, eles vão absorver essa cor. Quando a gente viu que lá no princípio lá, que a gente viu quando ele absorve, ele fica com qual cor? Quando ele absorve todas as cores. Deixa eu até ver se tem aqui o Peraí slide. que eu vou pegar o meu resumo aqui para ler. O slide aqui, fica mais fácil para a gente Pera. entender. O que você perguntou? Quando absorve todas as cores, ele vai apresentar qual cor? Ele vai ficar de qual cor? Branca. Não, ó, a branca é quando ele reflete todas as cores, tá? Vou colocar aqui. Deixa eu achar. É preto. Mas, tipo assim, um objeto preto, ele absorve
ele absorve todas as cores, mas ele só vai ser preto. E, tipo assim, um objeto vermelho, por exemplo, se a luz dele for branca, ele vai ficar vermelho. Agora, se a cor dele for preta ou qualquer outra cor, ele vai ficar vermelho. Vermelho não, vai ficar preto também. Exatamente. Então, a gente viu aí, né, que tem a capa vermelho e verde. E ele só tinha a luz amarela. Então, ele vai ficar de qual cor, gente? Que eu achei. Pela lógica, preto. Só que, sei lá, eu não tô segura com essa resposta. Exatamente, vai ficar com a luz preta, gente. Quando ele é iluminado ali com uma cor diferente, os livros, eles vão apresentar a cor preta. Por quê? Porque eles vão absorver a luz amarela. Então, ele tem a capa vermelha e ele tem a capa verde. Ele vai vir com a luz amarela e vai absorver aquela luz amarela. Então, ali naquela sala escura, ele vai enxergar aquele livro na cor preta, ok? Então, lembrando, eles estão em uma sala escura, tá? Então, ele vai absorver aquela luz amarela. Então, se ele absorve, ele não reflete uma outra luz, ele vai absorver aquela outra luz, ele fica, então, da cor preta, ok? A gente viu que quando ele reflete uma cor, ele vai apresentar aquela luz em que ele refletiu. Mas como ele só tem a luz ali, no caso, a luz amarela, né? Não é uma luz branca, é uma luz amarela, ele então vai absorver aquela luz. Se fosse uma luz branca, gente, o que ia acontecer? Se fosse a luz branca, ia ficar vermelho e verde. E a luz branca, ela vai ser absorvida e vai refletir a cor que está ali naquele objeto. Então, nesse exemplo aí, seria o verde e o vermelho, ok? Se já é a luz, no caso aqui, que é a amarela, ele vai absorver, então aquela capa vai ficar, então, preta. Então, vamos responder aí. Então, como os livros, vocês podem responder da seguinte maneira, ó, como os livros são de capa vermelha e verde, eles vão refletir o quê? Apenas os raios de luz dessas cores. Só que quando eles são iluminados por uma cor diferente, eles irão, então, apresentar a cor preta. Por quê? Porque eles absorverão a luz de cor amarela. Conseguiram pegar? Mais ou menos. Repete. Vou repetir, ó. Como os livros são de capas vermelha e verde, eles refletem apenas raios de luz dessas cores. Ponto. Continuando. Ao serem iluminados com uma cor diferente, os dois livros apresentarão capas na cor preta, pois absorverão a luz de cor amarela. Então, a gente viu então que o livro aí, né, que ele está falando que é o livro de Física e Matemática, né? Eles vão ser, então, enxergados com as capas na cor preta. Ok? Conseguiram pegar aí mais ou menos a resposta? Conseguiram entender? Sim. Uhum. Ok. Então, vamos para a 7. Laila, lê a 7 para mim, por favor. Eu não fiz, Raiza. Pode só ler a pergunta. A gente faz junto. Sabe-se que a distância entre a Terra e a Lua é de aproximadamente 384 mil quilômetros. Se apontarmos um laser para a Lua, qual é o tempo em segundos que a luz levará para ir até a superfície lunar e retornar de modo que possamos vê-la?
Desconsidere em sua resposta eventuais efeitos causados pela atmosfera terrestre. Use C igual a 300 mil km por segundo. Isso, então aí é o quê? A velocidade da luz, né? Que a gente já tinha esse valor. Então, vamos lá. Aí a gente tem que utilizar essa primeira fórmula aí, ó. Vm, que é a velocidade média, é igual à variação da distância sobre a variação do tempo. É só essa fórmula e a gente vai conseguir, então, chegar à resposta. No caso aí, ele quer saber o quê? Qual é o tempo em segundos que a luz levará para ir até a superfície lunar e retornar de modo que possamos vê-la. Então, ele quer saber o tempo, certo? Nós já temos aí a velocidade média, que no caso aí, ele já deu para a gente. Qual que é? 300 mil quilômetros por segundo, ok? Então, vocês têm que colocar aí. 300 mil é o valor, então, de Vm. Então, vocês têm que usar aí, ó. Vm é igual a variação da distância, né? Sobre variação do tempo. Aí embaixo vocês vão substituir o Vm por 300 mil. E a variação da distância, ele também deu pra gente. Raiza, Oi. apesar dele ter colocado que podia usar 300, eu usei 384. Vai dar, tipo assim, muita diferença no resultado? Não, olha só, você errou aí no caso. Porque, olha só, esse VM aí seria o valor da velocidade da luz, que a gente já chegou nesse valor de 300. Esse 384 vai ser a variação da distância. Você vai colocar ele na variação da distância aí dessa fórmula. Então, você vai fazer o quê? 300 Eu coloquei. é igual 380. Aí 300. eu coloquei assim, ó, 384 mil dividido por... Nossa, um número muito grande que eu não dou conta nem de falar. Não. É porque aí a gente não tem o tempo, a gente quer achar o tempo. Então, a variação do tempo, Duda, você não vai colocar. Você vai colocar Sim, só o valor da velocidade média e o valor da variação da distância. E a gente, então, tem que achar o quê? A variação do tempo. A gente vai fazer uma regra aí, multiplicar um pelo outro, dividir, né, na verdade, aí, e achar o valor, então, da variação do tempo. Entendeu? Entendi. Então, olha só, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Calma aí. Eu vou fazer a continha aqui no meu caderno. Vou projetar aqui para vocês. Vou ver se fica bom, né? Vamos ver. Olha só, a gente vai usar aquela fórmula de V é igual a variação da distância. Calma aí, nem tá dando para vocês verem. Deixa eu virar a câmera. Então, variação da distância sobre a variação do tempo, ok? O valor aqui, a gente já tem que é o quê? 300 mil, ok? A variação da distância nós já temos também, que é o quê? 384 mil, ok? Então, a gente quer achar o quê? Variação do tempo. Estão conseguindo acompanhar aí? Tá dando para vocês enxergarem? Tá dando. Tá. E aí vai ficar como? Continuando aqui. Vai ficar como? Então, a gente vai pegar esses 300 mil E vai multiplicar? multiplicar por o valor que a gente não tem, que é a variação do tempo, né? Que é igual a 384 mil. Então, variação do tempo é igual a 384 mil sobre
300.000. Eu vou compartilhar aqui a calculadora, porque matemática não é meu forte, confesso. Vamos ver. Olha aí, ó. 384.000 dividido por 300.000, que dá um valor de, então, 1,28. O meu deu esse, só que eu fui dividindo depois por 60, várias vezes. Ah, não, você fez de um jeito muito mais difícil. Aí, então, ó, a gente chegou no... Então, por isso que eu fiz um montão de conta. Pois é, não precisava disso tudo. Era só pegar o 384, depois dividir os dois. Então, ó, tá perguntando aí, ó. A perguntinha. Qual é o tempo em segundos que a luz levará para ir até a superfície lunar e retornar de modo que possamos vê-la? Então, o tempo é 1,28 segundos, tá? Então, vocês vão colocar aí, variação de tempo é igual a 1,28. Ok? Deixa eu ver se a próxima aqui... Não, a próxima já é outra atividade. Então, terminamos essa parte. Essas de tarefa a gente já fez elas, na verdade. Agora a gente vai lá para o Max Desafio, só que não sei se vai dar tempo. E essa daqui também eu quero pegar um tempinho bom para explicar para vocês. Que ela é um fácil, mas que vocês têm que pensar. Ela é bem fácil quando a gente passa dela, mas tem que usar a cabeça. Nessa número 1 do Max Desafio. Alguém conseguiu fazer ela? Eu fiz, eu só não sei se tá certo, né? Tá, então, qual que você marcou, Duda? Olha, eu acho que pela minha lógica vai ser a B. Tá certo? Raiz. Travou, Duda, também. Ah, tá, achei que era... Nessa, amanhã é dia 23. Amanhã a gente vai começar então essa parte aí do Max Desafio, beleza? Tá bom. Então, beijos, até amanhã. Tchauzinho. Tchau, Raiza. Tchau.